Eu acho que foi uma alegria estar com vocês, uma alegria também fazer parte dessa família, porque essa daqui é uma igreja virtual, eu sempre chamo de igreja virtual, não só uma família. E essa é a igreja que, quando a gente lê ali no Novo Testamento, Paulo dizendo para não deixar de congregar uns com os outros, né? E às vezes a gente usa esse texto e é para não deixar mesmo de congregar nas igrejas. Mas Paulo prossegue, né? Porque um sustentar o outro, um cuidar do outro, orar uns pelos outros, é esse tipo de igreja. É uma igreja que vive, não que não tenha problemas, nós temos problemas, mas que vivemos no amor, né? Uns pelos outros. E essa é uma alegria tremenda, poder fazer parte dessa família, dessa igreja virtual. Se você sente saudade de alguém que congregou aqui nessa igreja e não está congregando mais, envie o link para ela, chama ela para estar aqui conosco, porque vale a pena fazer parte disso, esse movimento de estar todos os dias aqui. Nós entramos na sua casa, você entra na nossa, e é um momento solene, porque nós invocamos a presença de Deus, nós estamos diante da presença de Deus, e nós somos gratos a Deus por isso. Eu posso dizer que alguns aqui são privilegiados, porque ontem ouviu esse sermão dos 10 dias de oração, e hoje vai estar ouvindo de novo. Ouviram na sua igreja, em uma metodologia, trazido ali através de um pastor ou de algum membro da igreja, e hoje você vai ouvir o mesmo tema, mas numa outra linguagem. Por que que eu digo que somos privilegiados, ou você é privilegiado? Porque esse tema do Espírito Santo é um tema que faz muito sentido na qual os dias que nós estamos vivendo. E o tema de hoje ele vai falar sobre o Espírito Santo e a vida eterna. E essa vida eterna, todos nós estamos buscando isso, é o que nós mais almejamos. Antes de eu dar início aqui à palavra, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 4. Esse será o nosso tema base. Até que você encontre, vou perguntar para vocês como estão, né, soldados de Cristo, como iniciaram as semanas de batalha e das trincheiras. Mas eu quero que você reflita em algo que é muito sério. O Oriente Médio está passando por uma guerra, e isso todo mundo sabe. Você já lembrou de orar pelas famílias que ali estão? Pelas crianças que lá estão? Não queremos discutir interesses políticos, o que está por trás disso, nem profecias. O que eu quero que você reflita é que simplesmente pessoas não acordaram e alguns ali acordaram. E alguns vão acordar ainda se isso não terminar logo. E sonhos serão rompidos, famílias serão desfeitas, crianças, pessoas inocentes vão perder a sua vida. Nós somos privilegiados porque nós vivemos de países que somos seguros. Apesar de termos violência também no Brasil, temos assaltos, temos assassinatos, tragédias, temos muitas coisas, mas essas pessoas do dia para a noite elas acordam e sirenes tocam, bombas explodem e você não sabe se algum parente seu naquela explosão morreu, sonhos perdidos, famílias separadas, pessoas que precisam deixar os seus países para viverem como refugiados em outros lugares. Lembre de orar por essas pessoas. Eu tenho orado, tenho alguns amigos que estão lá, tenho falado com eles. Estava falando com um agora mesmo, ele está em Erbil, no Iraque, e ele disse que houve barulhos de explosões e os mísseis passam por cima do país lá. Orem por essas pessoas. Vamos orar principalmente para que Jesus volte o mais breve possível. Que Deus abençoe a todos. Você encontrou aí Mateus capítulo 25, versos de 1 a 4. Nosso querido professor Corajo já orou pela gente. E eu quero fazer algumas perguntas, tá bom, para você. O tema central aqui do estudo, né, é o Espírito Santo e a vida eterna, mas eu dei um tema para esse sermão. Eu não sou muito de dar temas, mas
A Alessandra gosta depois de pôr lá o tema do sermão, né? Quando escreve, então eu sempre tenho tentado colocar alguns temas. E o tema desse sermão é a diferença entre esperar Jesus e estar preparado para encontrá-lo. Tem muita gente que está esperando Jesus, e existe uma diferença entre esperar e uma diferença entre estar preparado para encontrá-lo. Então, a Bíblia diz para a gente que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Mateus capítulo 25, no verso 1. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre esse tema das 10 virgens, sobre essa parábola. Você já perguntou por que as virgens prudentes também dormiram? Na verdade, se elas são prudentes, por que que elas dormiram? Você pode até entender ali o sonho das nécias, né? Mas porque as nécias são descuidadas, não estavam preparadas, mas o sono das prudentes. Mas essa pergunta, ela também revela algo muito importante, porque muitos cristãos, eles acreditam que o grande problema dessa parábola é o sono. Talvez você já pensou isso. O problema da parábola é o sono. Outros podem pensar que o grande, ou acreditar que o grande problema aqui dessa parábola é o atraso do noivo. Mas Jesus, ele nos ensina que o verdadeiro problema não foi o atraso e também não foi o sono. O problema foi um só. Faltou azeite. E família Emanuel, quando falta azeite, falta o Espírito Santo. E quando falta o Espírito Santo, falta vida espiritual, falta perseverança, falta poder, falta preparação. Faltou o Espírito Santo, falta todas essas coisas. E quando Cristo vier, por isso que eu digo que pessoas com essas guerras acordem, e como nós acordamos com a pandemia, tempos atrás, do dia para a noite tudo mudou. Quando Cristo vier também, não vai mais haver tempo de buscar aquilo que deveria ter sido cultivado diariamente. Não vai haver tempo mais de você buscar aquilo que o tempo é hoje, você está cultivando e buscando todos os dias. Por isso que tem um grupo que diariamente busca esse batismo do Espírito Santo. Estão lá todos os dias, enchendo de azeite. Então vamos analisar agora então 3 pontos centrais dessa parábola. O primeiro deles é o atraso do noivo, o segundo vai ser o sono das virgens e o terceiro a falta do azeite. Vamos analisar então o atraso do noivo. O que que acontece com esse atraso do noivo, né? A fé é provada. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 25, verso 5, e tardando o noivo foram tomadas de sono e adormeceram. Todas elas. O que que o atraso do noivo então representa? Ele representa a demora aparente aqui da volta de Cristo. E Pedro fala claramente sobre isso, né? O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco. Isso está lá em 2 Pedro 3:9. E muitos aqui podem interpretar de forma errônea, eu vou dizer para você, essa demora do noivo como um descuido divino. Mas a palavra de Deus, ela afirma que a demora é misericórdia. Essa demora de Deus é Deus dizendo: ainda há almas para ser salvas, ainda há filhos pródigos para voltar para casa, ainda há pecadores para se arrepender. A demora é isso, porque tem muitas almas que precisam ser salvas, tem muitos filhos pródigos que precisam voltar para casa, e muitos pecadores que precisam se arrepender ainda. A demora do noivo, ela vai separar dois grupos, e ela separa dois grupos. Você pode imaginar e pensar, Jesus está demorando. Eu quero que você entre nessa parábola porque ela faz parte dos dias de hoje. Essa parábola é mais atual do que nunca. Essa demora do noivo, ela vai separar dois grupos e eu quero perguntar em qual dos dois você está.
Existe aqui um grupo das pessoas que continuam firmes. E existe também um grupo dos que relaxam na preparação. Qual grupo você está? Jesus, ele já tinha advertido, lá em Mateus 24, capítulo 24, verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A demora não destrói apenas a esperança. A demora, ela revela quem vive de aparência e quem vive de comunhão. E Ellen White declara para a gente no livro Parábolas de Jesus, no capítulo que fala sobre as 10 virgens. E a palavra aqui com Ellen White diz assim, ó, o tempo de espera prova o caráter. Revela quem tem uma fé genuína e quem apenas mantém uma forma de piedade. Olha o que o comentário bíblico adventista também fala. E ele enfatiza que o tardar do esposo é uma referência direta ao período prolongado entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Um tempo em que muitos perderiam a expectativa viva. O atraso, família Emanuel, não é falha do céu. O atraso é um teste para a igreja. Qual dos dois grupos você está neste teste? Vamos analisar também agora o sono das virgens. Aqui nós vemos uma fraqueza humana e o texto nos diz, em Mateus 25:5, tosquenejaram todas e adormeceram. Note algo importante: todas dormiram. Não apenas as nécias, também as prudentes dormiram. E isto revela uma realidade espiritual. O cristão pode estar cansado, mas não pode estar despreparado. O sono não simboliza necessariamente o pecado deliberado, mas representa o que? A fraqueza natural do ser humano, esse sono. Jesus já havia dito lá no Getsêmani, lembra? Em Mateus 26:41, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O problema aqui não era dormir, todas dormiram. O problema era dormir sem reserva. E esse sono nos revela algo grandioso também. O sono nos revela que há momentos em que a fé é testada. Há momentos em que a igreja ela fica cansada. Há momentos em que o coração ele perde fervor. Por isso Paulo ele faz uma exortação bem urgente lá em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do espírito. O verbo está no presente contínuo, significa continuem sendo cheios, permaneçam cheios, não deixem o fogo apagar. E olha a citação de Ellen White no Grande Conflito, nos capítulos 38 e 39. Somente aqueles que vivem em constante comunhão com Deus estarão preparados para a Uh, crise final. Quem será o oh, povo? Somente quem foi. está e vive em constante comunhão com Deus, que vai estar preparado para essa crise final. Comentário bíblico adventista também, ele destaca que o sono aqui na parábola, ele aponta para um período em que a igreja experimentaria enfraquecimento espiritual e perda de vigilância, especialmente quando a expectativa da volta de Cristo não fosse renovada diariamente. Mas tem um detalhe aqui. As prudentes, mesmo dormindo, elas estavam seguras. Sabe por quê? Porque elas estavam cheias. O problema não é o sono. Todas dormiram. O problema não é você dormir, o problema é você dormir sem o azeite. A falta do azeite, que é a ausência do Espírito Santo. E esse é o terceiro ponto dessa parábola. E aqui nós chegamos no ponto mais sério. A Bíblia diz, em Mateus 25, verso 6, à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo,
sair ao seu encontro. Meu irmão e minha irmã, meia-noite simboliza o tempo mais escuro. Meia-noite simboliza o tempo de maior crise. Meia-noite simboliza o tempo de maior confusão espiritual. E é neste momento que aparece a tragédia. Mateus 25:8. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes respondem: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Mateus 25:9. Aqui está a verdade mais dura do evangelho profético. Ninguém pode emprestar caráter. Ninguém pode emprestar comunhão. Ninguém pode emprestar Espírito Santo. O azeite, ele representa a presença do Espírito Santo aqui no coração, mantendo a lâmpada da fé acesa. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. E Paulo também afirma em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E isso é forte, mas isso é bíblico. Ter religião sem espírito é como ter lâmpada sem fogo. Ter nome de cristão sem espírito é como ter forma sem vida. Parábolas de Jesus, no capítulo As 10 Virgens. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Representa a graça de Cristo no coração que mantém a fé viva. O azeite, ele representa não apenas um conhecimento intelectual da verdade, mas representa uma experiência pessoal e contínua com Deus, um preparo interior, uma vida de obediência, de fé, que não se improvisa no último momento, não. As nécias tinham lâmpadas, tinham aparência, também tinham expectativa, tinham nome, mas elas não tinham profundidade. E a Bíblia diz em Mateus 25, verso 8, as nossas lâmpadas estão se apagando. Isso significa que elas tiveram fogo por um tempo, mas a fé delas era alimentada apenas por emoções momentâneas, não por uma comunhão constante. Por isso que Jesus advertiu, lá em Mateus 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O maior perigo do tempo do fim não será o ateísmo. O maior perigo do tempo do fim será o cristianismo sem azeite. Será o cristianismo sem o Espírito, uma religião sem o Espírito Santo, será uma igreja sem vida. Por isso que o Espírito Santo ele está ligado também com a nossa vida eterna. E agora nós precisamos ligar essa parábola com o tema central da vida eterna. Porque o encontro com o noivo, ele representa o início da eternidade. E Jesus disse em João, capítulo 17, verso 3, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti. E João declara também lá em 1 João, capítulo 5, verso 12, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Mas Paulo ele nos explica como isso se concretiza, né? Lá em Romanos 8:11. Se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará o quê? O vosso corpo mortal, ou seja, a vida eterna ela começa aqui. Quando o Espírito Santo ele habita em nós, a vida eterna já está começando. A ressurreição gloriosa vai ser apenas a manifestação final daquilo que já começou aqui, ó, dentro de um coração convertido. A pessoa que não é cheia do Espírito hoje não estará pronta para a glória amanhã. E eu quero repetir isso para você. A pessoa que não é cheia do Espírito hoje não estará pronta para a glória amanhã. O grande conflito diz também: somente os que receberam o selo do Deus vivo, isto é, a presença do Espírito Santo moldando o caráter, permanecerão firmes na última crise. Esse clamor da meia-noite é o último aviso, e a Bíblia diz para a gente, em Mateus 25:6,
Eis o noivo. Esse clamor ele representa a mensagem final ao mundo. E Apocalipse ele descreve esse último movimento. Está lá em Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Mas essa mensagem eu quero dizer algo para você. Essa mensagem não será pregada com poder humano. Ela será pregada com o poder do Espírito Santo, como aconteceu no Pentecostes. Lembra de Atos, capítulo 1, verso 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? A igreja do tempo do fim só cumprirá sua missão plenamente quando experimentar o derramamento do Espírito Santo, simbolizado aqui pela chuva serôdia. Grande conflito, capítulo 38. A grande obra do evangelho não será concluída com menos manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. O problema não é o sono. O problema é a ausência do Espírito. O atraso não condenou ninguém. O sono não destruiu ninguém. Mas a falta do azeite fechou a porta. E a Bíblia diz, lá em Mateus 25:10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vai vir a frase mais assustadora, que está em Mateus 25:11. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas Jesus responde no verso 12: em verdade vos digo que não vos conheço. E essa é a pior coisa que o ser humano pode ouvir na vida dele. Talvez você já ouviu, seu diagnóstico não é bom. Talvez você já ouviu, o nosso relacionamento terminou. Você já ouviu de algum médico um diagnóstico que teria mais alguns dias ou meses de vida. Isso foi um golpe duro. Mas a pior coisa que o ser humano pode ouvir na vida dele não é isso. Não é o nosso relacionamento, o nosso casamento acabou, seu filho está nas drogas. Não é isso. É ouvir, em verdade vos digo que não vos conheço. Não é que Jesus não sabia o nome dessas pessoas. Não é que Jesus não sabe o nome do Douglas se ele disser, em verdade vos digo que eu não te conheço. Não é que Jesus não saiba o nome. Ele não reconhecia nessas pessoas, o caráter transformado pelo Espírito. Não basta esperar Jesus, é preciso estar cheio do Espírito Santo. E família Emanuel, eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde ou noite para alguns. A pergunta para você não é se você está na igreja. A pergunta que eu faço para você também não é se você conhece as doutrinas. A pergunta também não é se você tem a lâmpada na mão, mas a pergunta é: você tem azeite? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Você tem uma vida espiritual real ou apenas uma aparência? Porque não distante do dia de hoje, no dia em que o clamor soar, e você ouvireis o noivo, não haverá tempo para buscar aquilo que foi negligenciado hoje. Não haverá mais tempo para pedir emprestado o que deveria ser pessoal. Não haverá tempo para começar uma vida de oração. O Espírito Santo, nós estudamos 10 dias agora. E eu disse que as igrejas não serão mais as mesmas. As pessoas podem negligenciar essa mensagem dos 10 dias, mas aquele que não negligenciou não vai ser os mesmos. Não vão mais tratar o Espírito Santo como um acessório do cristianismo. O Espírito Santo é a própria vida de Cristo em nós. Por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus 3,15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por isso o Espírito te trouxe nessa tarde, hoje Deus está chamando você. Porque talvez você tenha vivido uma vida na qual você esteja com a lâmpada, mas o fogo dessa lâmpada já está fraco.
Talvez você esteja dentro da igreja, mas o seu coração ainda está vazio. Talvez você esteja esperando a volta de Jesus, mas não esteja vivendo em santidade. Por isso o Espírito te diz hoje: eu quero te encher, eu quero te renovar, eu quero te preparar, e eu também quero te selar para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se nessa tarde ou noite para alguns, você deseja dizer em seu coração e perante esse universo que para olhar agora, e você deseja dizer assim: Senhor, eu não quero ser nécio, eu quero ser prudente, eu quero azeite suficiente, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Coloque a sua vida no altar, porque quando Cristo vier, não levará os mais emocionados. Ele vai levar os cheios e glória a Deus, porque você está levantando a sua mão. Eu também quero dizer isto. Eu quero levantar a minha mão, e se você não consegue levantar a sua mão virtual, abra a sua câmera, fique-se de pé. Estamos diante agora de mais uma decisão que envolve salvação, da qual o céu para olhar a família Emanuel nessa tarde, clamando pelo Espírito Santo e dizendo: Senhor, eu não quero ser nécio, Senhor, eu quero ser prudente. Esse manifestar de mão é você dizer agora, perante todo esse universo, perante os anjos caídos também, que param para olhar, que querem te ver aqui, que querem te ver você naquele momento desesperado, correndo atrás do azeite e dando risadas, gargalhadas, porque conseguiu fazer com que você fosse nécio, que você fosse distraído. Por isso, nessa tarde e noite, para alguns, você se levanta perante esse grande conflito e diz: Senhor, eu não quero ser nécio. Eu quero ser prudente, eu quero azeite. A demora, ela representa a graça e a misericórdia de Jesus para pessoas que ainda precisam se arrepender, filhos pródigos que precisam voltar para casa. Essa demora, ela representa a nossa vida que nós precisamos organizar e o tempo é agora. Nós queremos azeite suficiente. Nós podemos até dormir, mas ao ouvir essa voz, eis o noivo, que nós possamos acordar, porque todas acordaram. E termos o azeite suficiente, estarmos cheios do Espírito Santo. O problema não é dormir. O problema é dormir sem o azeite, que ninguém durma sem o azeite. Glória a Deus pela sua decisão. Nós vamos ouvir a nossa música, que esses 10 dias temos ouvindo. Cante, faça dela a sua oração. No final eu vou orar por você, mas faça dessa música a sua oração, a sua entrega. Peça ao Espírito que te vivifique, que te batize, que te reavive, que faça morada dentro de você, para que naquele grandioso dia você não seja pego de surpresa. Depois eu quero orar por você. Tome a sua decisão. Cante. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações
Amém. Douglas, posso pedir um favor? Quando você terminar na sua oração, você apresente o jejum que a Aline ela jejuou. E, por favor, apresente a nossa Gina, que vai começar a jejuar. Por favor, viu? Que elas não estão aqui, mas ela me pediu para orar. Então, já que está orando, você apresenta a Aline, tá bom? Aline e Graziele. Obrigada. Está fechando o microfone, Douglas. Não consegue abrir? Pode aí, prova. Agora sim. A Aline está entregando o jejum. Aline e Graziele estão entregando o jejum. E quem vai pegar o jejum agora no pôr do sol é a Gina, nossa querida irmãzinha Gina. Gi, Gina. Gina, tá. Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque essa família jejua a hora. Pai, nós queremos, neste momento, está sendo entregue o jejum nas mãos da Gina, que ela vai começar esse jejum, ó Pai. Quantas orações, quantos clamor essa família tem feito, Senhor Jesus, durante os 365 dias que o ano que se passou teve, e há anos estamos aqui nisso, Pai. Unicamente para buscar, para nos consagrar. Senhor, nesses jejuns, os pedidos são feitos de forma intercessória, ó Pai. Os clamores para uma consagração, para uma vida renovada no Espírito, pela direção do Senhor Jesus na nossa vida, Pai, a direção do Espírito. Por favor, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Cada jejum que é feito, cada vida dessas irmãs que se consagram ao seu altar, ó Pai. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós queremos nos achegar ao seu trono de graça também e dizer, queremos colocar diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Porque nessa tarde o Senhor nos fez lembrar ou estudar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. E nós percebemos que ela não fala apenas do mundo, ela fala da igreja, ela fala de nós, ela fala também do nosso preparo. Pai, nós queremos confessar que muitas vezes nós temos a lâmpada da religião, mas não temos a plenitude do azeite. Muitas vezes nós temos a Bíblia aberta, mas o coração fechado. Nós temos o nome de cristãos, mas faltam-nos lágrimas, quebrantamento, falta-nos santidade. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós não queremos viver de aparência, nós não queremos um cristianismo de sábado apenas, nós não queremos um evangelho superficial, nós queremos o Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo como no Pentecostes. Derrama sobre a família Emanuel a chuva serôdia. Derrama poder, derrama arrependimento, derrama santificação, derrama vida espiritual. Senhor, arranca toda a frieza, toda a incredulidade, toda a falta de oração que porventura possa ter, todo o pecado escondido, toda a vaidade espiritual. Queima tudo em nós, tudo que não pertence ao céu, que tudo possa ser arrancado, seja queimado dentro de nós. Por favor, Pai, coloca azeite nas nossas vasilhas. Coloca azeite também nas nossas casas. Coloca azeite nas nossas famílias. Coloca azeite no nosso coração. E quando o clamor da meia-noite soar, quando os sinais se cumprirem, quando o céu se abrir e quando a voz do arcanjo ecoar, quando Cristo aparecer em glória, Senhor, que nós estejamos preparados, que possamos ouvir do teu Filho: vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino. Nós te pedimos não por merecimento,
mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício da cruz, pela justiça de Cristo, que o Espírito Santo nos cele e nos guarde até o glorioso dia da sua volta. Que nenhum de nós venhamos nos achar, podemos estar dormindo, ó Pai. A parábola diz que todas dormiram, mas que para nenhum de nós venha faltar o azeite. Ao despertarmos, que possamos já estar preparados com as vasilhas cheias e entrarmos para as bodas, entrarmos rumo a uma eternidade. Pai, a nossa decisão foi tomada nessa tarde. A nossa decisão é diária. O batismo é diário. O enchimento das vasilhas são diários. Todos os dias nós devemos nos levantar e dizer: Senhor, hoje eu escolho servir a Ti. Hoje eu escolho o Senhor Jesus como meu Senhor, Salvador e meu Redentor. Batiza-me, Jesus, com seu Santo Espírito. Espírito Santo, me encha de poder, me encha de azeite. E dia após dia, nessa caminhada, nós vamos estar sendo selados pelo seu Santo Espírito. Pai, abençoe essa família. Abençoe essa igreja virtual. Que nós possamos estar aqui, Senhor, firmes e fortes, buscando, até o momento em que o Espírito permitir que essa sala fique aberta. Porque quando vier perseguições, não tivermos mais essa liberdade religiosa, muitos procurarão desesperado o azeite. E nós, independente de onde estivermos, podemos estar até separados de países, de lugar, mas nós vamos estar unidos em oração, unidos em Cristo Jesus, para aquele encontro glorioso e grandioso com o Senhor nas nuvens do céu. Depois nós teremos uma eternidade para nos abraçarmos, para marcarmos encontros debaixo da árvore da vida, para ver como é que foi, discutirmos, conversarmos como foi a caminhada de cada um. Nós teremos uma eternidade para isso, Senhor. Fortaleça o teu povo, dê poder. A nossa decisão foi tomada, agora está nas suas mãos, Espírito. Não permita que o inimigo venha roubar a nossa coroa, venha nos desanimar na fé, venha fazer com que nós retrocedamos a essa decisão, não. Que nada roube a nossa bênção, que nada roube a nossa coroa. Que nós possamos a todo momento estar alicerçados e firmes ao seu lado. Nos dê força para enfrentar as provações e as dificuldades desse mundo, a escuridão da meia-noite. Mas nós vamos estar diante dessa escuridão, brilhando, porque a luz e o caráter de Jesus vai refletir através da nossa vida. Nós oramos no teu nome, Jesus Cristo, porque no teu nome há poder. E é no teu nome que também nós agradecemos por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, e também por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida, e nós já agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor.